Olá pessoal do canal Assim é Fácil Matemática, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje estamos aqui para passar algumas orientações de como resolver a avaliação de aprendizagem em processo. É uma prova oferecida pelo governo do estado de São Paulo e eu vou estar trabalhando agora com o nono ano do segundo bimestre do ano de 2020, tá bom? Vamos começar aqui pela primeira questão. Tem o seguinte, ó. Ao término de uma avaliação matemática, os colegas de classe estavam discutindo o resultado de uma questão que pedia para calcular 32 elevado a 3/5 menos 27 elevado a 2/3. Entre os diferentes resultados comentados por eles, o correto é... Temos 4 alternativas. Meu amigo, não chute, porque as chances de você errar é de 75%, tá bom? Então, nós temos que resolver. Geralmente, quando pegamos essas provas, o nosso instinto como aluno é chutar uma alternativa e boa. Mas não, é uma questão simples que envolve potências, tá bom? Então, nós temos que entender um pouco sobre as propriedades das potências para resolver. Aqui nós temos 32. 32, galera, é a mesma coisa que 2 elevado a 5. E aí, eu posso colocar assim, ó, 2 elevado a 5, entre parênteses, eu vou elevar o quê? A 3/5. Perfeito. E aí, eu tenho 27. 27, galera, é a mesma coisa que 3 elevado a 3. Ah, professor, como que você sabe disso? Ora, potência. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2 é 32. A mesma coisa aqui, ó. 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. Tá bom? Então, eu tenho 3 ao cubo, porém, esse 3 ao cubo, que é o 27, ele está elevado a 2/3. Tá bom? Galera, existe uma propriedade na potenciação que diz o seguinte: se tem potência de potência, você deve multiplicar a potência. Então, vamos multiplicar essa potência. Eu vou pegar o 3/5 e multiplicar. Ah, professor, mas aqui é uma fração. E daí? Ó, considere que debaixo do número 5 existe o número 1 e do 3 também. Aí eu faço o seguinte, gente. Eu mantenho a base, tá? A base é 2 aqui. E eu faço a multiplicação. 5 vezes 3 é 15. E 1 vezes o 5 é 5. Perfeito? Agora eu devo pegar e fazer com esse mesmo aqui, ó. Mantenho a base, multiplico os expoentes. O que vamos ter, ó? 3 vezes o 2 é 6. E 1 vezes o 3 é 3. Meu amigo, nós conseguimos simplificar essa fração. Conseguimos. E é muito fácil, por sinal. 15 dividido por 5 é a mesma coisa que 3. Então, fica 2 elevado a 3. Certo? E menos o 3. Aqui, ó, 6 dividido por 3 é 2. Isso é igual a... Agora é com você. Você vai resolver e achar a alternativa correta, tá bom? Só seguir essas propriedades. Vamos para a questão 2. Na questão 2, temos o seguinte. O valor da expressão 2 elevado a 1/4 vezes 2 elevado a 3/4 mais 3 elevado a 1/2 vezes 3 elevado a meio, a 3/2, na verdade. Ora, nós temos uma propriedade de potências também. O que é necessário fazer? Quando existe uma multiplicação de potências, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Lembra disso? É a propriedade mais fácil da potenciação. Então, aqui, ó, multiplicação de bases iguais, mantém a base e soma os expoentes. Beleza? Não precisa fazer MMC, porque os denominadores são iguais. Aqui, ó, denominador 4 e aqui o denominador é 2, são iguais.
Então é só fazer a soma. Eu tenho 2 elevado 1/4 mais 3/4 é 4/4, tá bom? Mais 3, mantém a base, e somos expoentes. 1/2 mais 3/2 é 4/2, tá bom? Agora é só resolver. Nós conseguimos resolver isso aqui, ó, com tranquilidade, uma coisa por vez. Não dá para fazer correndo que você vai errar. Simplificando essa fração, vai dar 1. 4 dividido por 4 é 1. Então fica 2 elevado a 1 mais 3 elevado, ó, eu tenho 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2. Bom, o resultado disso daqui será... Também não vou falar, galera. Vocês irão resolver e encontrar uma dessas alternativas, tá bom? Muito simples agora. Você já andou 99,9% da conta. Agora é com você para chegar no 100%, beleza? Já na questão 3, temos o seguinte. Uma indústria química, para produzir um determinado composto, tem um custo fixo de R$ 500 mais R$ 2 por filtro fabricado. Galera, isso daqui está envolvendo um conceito chamado função do primeiro grau. A função do primeiro grau, a nomenclatura dele, a fórmula geral, é dada por y igual a ax mais b, tá bom? Então, nós temos a variável x, e o x é uma variável, né? E nós temos o coeficiente angular e o coeficiente linear. Mas enfim, isso não é tão importante agora. Vamos lá. Sabemos que ele tem um custo fixo. Então, o B é o valor fixo, tá? Por que é fixo? Porque se eu multiplicar com uma variável, ele vai fazer parte dessa variável. Então, fixo é 500. Vou colocar aqui para a gente entender, ó. Y igual a x mais o b, que é o valor fixo, no caso, R$ 500. Mais R$ 2 por filtro fabricado. Nós nem sabemos a quantidade de filtros que foram produzidas. Não sabemos. Portanto, a função ficaria assim, ó, y igual a 2 vezes o x mais 500. Porque o x vai ser o quê? A quantidade produzida, tá? De filtros. Produzido, não tô, certo? Aí tá aqui, ó, o custo Cx de produção é dada pela função C de x igual a 500 mais 2x. Ó, bem semelhante com o nosso, muito semelhante. Onde C é o custo em reais e x é a quantidade em litros do composto. Beleza? O gráfico que melhor representa o custo de C de x em relação à quantidade de litros do composto é... Aí entra uma coisa bacana, pessoal, das funções do primeiro grau. A vezes x mais b. Eu disse que isso daqui, ó, é o nosso coeficiente angular. O coeficiente angular vai determinar o ângulo da nossa reta, se ele é mais acentuado ou menos acentuado. O coeficiente b, ele é nosso coeficiente linear, ele é fixo. E também ele mostra o quê? O corte do eixo Y. Então, se nós temos o eixo Y, ele vai ser cortado no ponto 500. Veja, aqui cortou no ponto 200. Opa, aqui iniciou a 500. Não significa que cortou no 500, tá? Aqui iniciou no 0. E veja essa função. A função aqui, ó, está mostrando que o corte do eixo Y é bem no 500. Sendo assim, entendendo a propriedade do corte do eixo Y, você vai ver aonde corta o gráfico. Lembrando, Y, o corte do eixo Y é a letra B. A letra B é 500.
Tá na cara, hein, pessoal? Só você observar, tá bom? Questão 4. Como tarefa de casa, um estudante teve que construir um gráfico abaixo. A função que esse gráfico corresponde é, galera, já disse, o corte do eixo Y. Ó, vou escrever aqui, ó, corte do Y é a letra B, né, da função do primeiro grau. E isso é uma função do primeiro grau, que é igual a x mais b. Tá bom? Só que o seguinte, nós temos que avaliar uma situação. Qual será o coeficiente angular? Quem é o valor do A? Bom, é simples. Para você descobrir o coeficiente angular, existe diversas maneiras de você encontrar. No entanto, eu quero mostrar uma situação. O corte do eixo Y é na letra B. Vimos isso na questão anterior. Porém, o sentido da reta se dá pelo sinal da letra A. Então, quando o A é maior que zero, significa que ele é assim, ó. Ele vai crescer, ele vai sair da esquerda para a direita. Ele sempre está crescente. Isso daqui é A maior que zero, ou seja, o A ele é um valor positivo. Tá bom? No entanto, quando nós temos um A menor que zero, o gráfico ele vai estar da esquerda para a direita, mas no sentido contrário, ele vai estar para baixo. Isso daqui, ó, o A é menor que zero. Tá bom? Ele é menor que zero. Sendo assim, de cara, nós já eliminamos algumas questões, até porque nós temos o A com a letra X. Veja aqui, ó, menos 2x, quem é o B? É zero, porque está cortando no Y. Menos x mais zero, está cortando no eixo X. Então, de cara, já eliminamos duas alternativas, tá bom? Fica aí agora com você para decidir qual é o eixo, aliás, o coeficiente angular, tá bom? Vamos lá. Questão número 5. Ao ler uma reportagem sobre produção de celulares, onde uma certa fábrica produz 4 celulares a cada 15 segundos, Marcos ficou imaginando quantos celulares serão produzidos por dia nessa fábrica. Para auxiliar, ele construiu um quadro com a quantidade de celulares produzidos por essa fábrica em relação a horas trabalhadas. Veja aqui, galera. Uma hora produz 960 celulares. 2 horas, 1920. 3 horas, 2.880 celulares. E 4 horas, 3.840. Gente, veja uma coisa. Se você perceber, isso daqui está sendo multiplicado. Ele é proporcional. Então, ó, vezes 2, né? Ele dobrou a quantidade, né? E aí, ele vai fazer o quê? Sair de 960, mais uma hora passou, ele colocou mais 960, foi para 1920. Se passou mais uma hora, ele vai somar mais 960 também. Ó, que vai dar 0, 8, 18, vai 1, fica 2. E aqui somou mais 960, que vai dar 3.840. Perfeito. Perceba o que, gente? Que a quantidade está variando conforme passa o tempo. Vamos ver o que se pede nessa questão, então. Baseando-se nessa tabela, a representação algébrica de uma função que permite que Marcos calcule a quantidade correta de celulares produzidos em relação às horas trabalhadas é... Ora, se a cada hora, ó, passou uma hora, eu multipliquei 960 celulares, beleza, eu tive 960 celulares.
Passou 2 horas, eu multipliquei por 960, tive 1920. Passou 3 horas, multipliquei por 960 e tive 2.800 celulares. Eu entendo que eu estou numa variável. Que variável é essa? É o tempo. Então, eu tenho a quantidade relacionada com o tempo que vai me dar a quantidade de celulares produzidos. Então, entenda o que? Apenas o y igual a x. Nós temos a variável tempo e aqui nós temos a variável, aqui não é uma variável, né? É uma constante, é a quantidade produzida, tá bom? E aí agora fica com você a encontrar uma das alternativas, tá bom? Galera, vamos ver a questão 6. A fórmula de Lorentz, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, é utilizada para calcular a massa ideal de uma pessoa que deve ter em função da altura. A fórmula é m igual a h menos 100 menos h menos 150 sobre k, onde m, h aqui, é a massa ideal em quilogramas, h é a altura em centímetros e k é uma constante que vale 4 para homens e 2 para mulheres. Por essa fórmula, uma mulher que tem 1,60 m, ou seja, 160 centímetros, vou colocar aqui, 1,6 metros de altura, deveria ter uma massa ideal de... Então, galera, olha isso aqui, ó. M é igual a H menos o 100 menos H menos 150 sobre K. Está falando de uma mulher, então a constante será 2. Ora, é só substituir na fórmula, veja, m é igual, vamos colocar em centímetros, 160 menos 100, menos 160 menos 150 sobre o K. Vixe, quem que é o K? É 2. Vamos colocar 2 no K. Resolvendo isso aqui, veja, colocando 2 aqui, perfeito. Temos esta função aqui, vou fazer só mais essa parte e depois você vai fazer para encontrar o resultado, tá bom? Ó, m é igual a 160 menos 100 é 60. Menos quem? Menos 160 menos o 150, vamos ter 10. Isso dividido por 2. Tá bom, só mais uma vez, hein? M será o quê? 60 menos... Consigo simplificar isso daqui por 2, galera, ó. Vou ter o quê? 10 por 2 vai dar 5 por 1. Então, M é o quê, gente? Só você resolver, hein? Tá na cara, tá bom? Vamos para a próxima. Celso encontrou uma mesa quadrada, mas depois de pronta, ele verificou que ela deveria ser 5 centímetros menor em suas dimensões, conforme ilustrado abaixo. Supondo que a área original da mesa seja representada por x quadrado centímetros quadrado, a expressão que representa a área da mesa após a redução é... Olha, gente, nós temos que calcular a área disso daqui, ó. Se eu tenho x vezes o x, eu tenho o x quadrado, concorda? E se eu vou tirar esse espaço aqui, ó, mais esse aqui e esse aqui, entenda uma coisa. Deixa eu apagar aqui para ficar mais visível, para você entender melhor, tá? Olha, nós temos a medida de 5 centímetros e temos também essa medida x, essa medida de 5 centímetros e essa aqui de x. Então, será x menos esse 5, tá? E x menos esse 5, porque eu estou tirando da medida x, concorda? Ora,
Temos que resolver simplesmente uma coisa chamada produto notável. Isso daí aprendemos no 8º ano, hein, gente? Eu tenho esse lado que é o x menos o 5 e tenho o outro lado que também é x menos o 5. O produto notável, galera, se vocês não lembram, nós temos que aplicar a regra da distributiva. Aí eu falo que é a regra do chuveirinho, né? Se tá fedido, nós damos banho neles aqui. Então, ó, menos 5 vezes esse, menos 5 vezes esse. Vou fazer só a primeira parte, hein? O resto é com vocês. Aqui eu tenho x vezes x, é x ao quadrado. X vezes o menos 5 é menos 5x. Menos 5 vezes x vai dar menos 5x. E menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25. Galerinha, dá para reduzir esse valor. Dá para reduzir. Como? Aí eu já não posso falar que você vai achar uma dessas 4 alternativas, tá bom? Bom, pessoal, vamos para a questão 8. A questão 8 diz o seguinte: uma professora pediu a seus estudantes fatorarem a expressão 5xb mais b mais 5yx mais y. Galera, nós podemos colocar isso daqui em evidência. E fatoração é um assunto que a gente aprende no 8º ano, hein? O que é necessário fazer? Vamos separar em duas partes aqui, ó, esse e esse aqui, tá bom? Na matemática existe uma propriedade chamada propriedade comutativa. O que é isso? Na soma, por exemplo, 2 mais 5 é 7. Se você alterar a posição dos algarismos, 5 mais 2 não alterará o resultado. Isso acontece na adição e também na multiplicação. Por exemplo, 2 vezes o 3 é 6 e 3 vezes o 2 é 6. Sabendo dessa propriedade chamada comutativa, nós conseguimos fazer a fatoração de uma maneira bem simples. Veja, aqui neste parênteses, a letra que está se repetindo é a letra B. Então eu posso colocar em evidência fazendo assim, ó, B vezes o 5x, certo? Mais o vezes 1. Quando eu faço a propriedade da distributiva, ó, B vezes 5x, eu vou encontrar o 5xb. B vezes 1, vou encontrar o B. Ok? Coloquei em evidência. Coloquei a letra B em evidência. Agora, nesta daqui, o que está em evidência é o y. Veja, se eu pegar e colocar y aqui, e colocando 5x mais 1, perceba também que ao aplicar a propriedade da distributiva, nós conseguimos obter o mesmo resultado. Y vezes 5x, aqui está. Y vezes 1, aqui está. Galera, já na propriedade comutativa, eu posso separar isso. De que forma? Essa daqui não vai ter jeito, eu vou ter que meio que apresentar a resposta para você. Olha, eu tenho a letra B e a letra Y. Nós temos uma soma, então eu faço assim, ó, B mais Y. Vezes quem? O que está se repetindo, ó. Que são iguais, inclusive, ó, 5x mais 1, 5x mais 1. Então, tá aí a nossa fatoração, tá? E aí, obviamente, não teve jeito essa questão, será a alternativa C, né? B mais Y vezes o 5x mais 1. Vamos para a questão 9. Todos nós estamos suscetíveis a doenças, principalmente as que são causadas por vírus. Esses seres microscópios podem causar várias enfermidades. A gripe tem um vírus com um comprimento de 0,00000000023 metros. Que número pequeno, hein? Para medirmos uma escala mais conveniente, podemos usar o picômetro, cuja abreviação é o PM,
onde um picômetro é 10 elevado a menos 12. Então é o seguinte, galera. M é igual a 0,1 metro. O comprimento desse vírus em picômetro é... Então é o seguinte, gente. Primeira coisa, esse 0,023, vou até escrever aqui, ó. Tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 e o 23. Colocando isso numa situação de notação científica, vamos colocar isso em notação científica. A vírgula anda 3, 6, 9, 12 e aqui, ó, tem que ficar aqui 2,3 vezes 10 elevado a menos o quê? 13, tá? Considerando que um picômetro é 10 elevado a menos 2, então nós entendemos que para ficar em 2,3, transformando isso em base que seja vezes 10 elevado a menos 12, nós fazemos o quê? Esta vírgula tem que se deslocar para a direita. Então fica 23 vezes 10 elevado a menos 12. E assim nós temos a resposta. Mais uma vez eu tive que apresentar a resposta, né? Mas vamos ver as demais. Um espaço de memória de 1 GB é possível armazenar 8,6 bilhões de sinais chamados bytes ou bits. Em um espaço de memória de 3,2 GB é possível armazenar... Então é o seguinte, temos uma regra de 3, né? Veja o seguinte, 1 GB armazena quantos bits? 8,6 bilhões, tá? Não podemos esquecer disso daqui, ó, é bilhões. Então, 3,2 GB, eu consigo armazenar quanto? Ora, uma regra de 3 simples. Nós temos que multiplicar cruzado, né? Então, nós temos 1 vezes x é x. E aí eu faço 3,2 vezes 8,6. Com isso, eu consigo achar o resultado. Basta você fazer a regrinha de 3, não tem segredo nenhum mesmo, tá bom? E aí você encontra a resposta correta. Bom, gente, na questão 11, tá pedindo o quê? Uma certa empresa de recursos humanos fez o seguinte anúncio. Então, está anunciando alguns cargos, os salários e está pedindo para representar no gráfico. Qual é o gráfico que melhor representa essas informações? Vamos verificar. Ó, logística, 9.000, tem que estar entre 8 e 10. Aqui está correto. Seguro, tem que estar entre 6 e 8. Vamos lá. Tá aqui, ó, perfeito, correto. Mecânico, 4.600, veja, beleza? Tá certo, ó, 4,6. Enfermagem, opa! Enfermagem tá com um cargo de R$9.000, só que a tabela apresenta apenas 4,5. Alternativa errada. Vamos começar de novo pela letra B. Logística, 9.000, ok. Técnico de seguro, 7. Beleza? Ok. Mecânico, 4.600. Beleza. Enfermagem, 4,5. Mais ou menos aqui, ó. Beleza. E estética, 3.800. Tem que estar menor que 4. Então, esta aqui está representando o legal. Vamos verificar a letra C. 9 para logística, seguro 7, mecânica, aqui nós estamos com
Se a gente observar bem, entre 3 e 4. Então aqui é como se fosse 3,5. Errado. Veja essa daqui, ó. Logística, ok. Seguro, 9.000. Errado. Alternativa correta, letra B. Não tinha muito o que fazer, né, gente? Não poderia deixar essa em branco sem apresentar uma resposta. Vamos lá, questão 12. A população brasileira, aliás, a população do Brasil, por faixa etária, vem se modificando ao longo dos anos. Abaixo tem-se uma tabela com a estimativa para 2020 do IBGE, com a população dividida por grupo etário. População do Brasil por faixa etária, tá? Grupo etário, gente, é a idade. Então tá aqui as idades de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29 e assim por diante. Ok, a gente observa que o maior grupo está entre esses dois aqui, ó. Entre 20 até os 40 anos. É o que soma a maior quantidade da população brasileira. Perfeito. Vamos ver o que está pedindo. O gráfico que melhor apresenta as informações é... Então, gente, veja. Eu vou classificar em escala, assim, em primeiro, segundo, terceiro, tá? A gente pode fazer isso, ó. Esse daqui está em primeiro lugar. Então, a maior parte da população brasileira tem entre 40 e 49 anos. Então, precisa estar aqui, ó, entre 40 e 49 anos. De cara, nós já eliminamos essa primeira, porque, veja, está falando que a maior parte da população brasileira tem 90 anos ou mais. Errado. E aqui ainda, fala que a maior parte da população brasileira tem entre 0 e 9 anos. Que absurdo! É claro que nós conseguimos ver que a maior parte da população brasileira está entre 40 e... Opa, 40 não, desculpa. Entre 34, de 30 a 39 anos, tá? É o primeiro na escala. Então fica essas duas. É só você analisar a faixa etária, tá bom? Você pega, observa a faixa etária e os valores da quantidade da população. Já sabe que não é nem a primeira nem a segunda. Você vai observar atentamente a alternativa C e D e responder, comparando, claro, com a tabela, ok? Então, muito fácil. Vamos para a questão 13. Marcos e Joana foram ao restaurante e gastaram juntos R$48. Marcos gastou o dobro de Joana. Portanto, ele gastou... Ora, então tem assim, ó. Olha que simples. Tem Marcos e Joana. Certo? Tá falando que Marcos gastou o quê? O dobro. Então, eu vou falar que ambos é X. Porém, Marcos é 2x, porque ele pagou o dobro, 2 vezes o preço. Isso daqui vai dar quanto? 48. Muito fácil, né, galera? Olha isso. 2x mais x é igual a 48. Temos 3x igual a 48. Quem está multiplicando x faz o quê? Passa dividindo, né? E aí, depois que você fazer essa conta, você consegue achar o resultado, tá? Vamos para a próxima. Questão 14. O vírus da dengue tem um comprimento de 0,000000050 metros. Esse valor em notação científica... Gente, notação científica, você vai precisar deixar como 5,0 vezes 10 elevado ao número. Como que eu faço para descobrir que número é esse? Lembrando que é negativo porque a vírgula anda para o lado direito. Você precisa deslocar essa vírgula a quantidade de vezes até chegar aqui. Então, sabemos que vai andar 3, 6, e aí você continua até chegar na posição que está atrás do 5. E você vai achar a alternativa correta, tá bom? Vamos para a próxima. Questão 15.
Em uma oficina há 4 carros. Em cada carro há 4 rodas e cada roda há 4 parafusos. Nesse caso, o total de parafusos é... Opa! Olha só que legal. Tem uma oficina. A oficina tem 4 carros, ó. 4 carros. 1, 2, 3, 4. Esse daqui tem 4 parafusos, né? Porque tá falando... Aliás, tem 4 rodas. Isso daqui dá para resolver por potência, hein, gente? Tem 4 rodas. Legal. Mais 4 rodas. Só vou fazer o diagrama. Mas poderíamos fazer pela potência. Eu não vou fazer, senão eu daria a resposta direto para vocês imaginarem. Então, esta é a oficina, que tem 4 carros. Cada carro tem 4 rodas, tá? E cada roda tem 4 parafusos. Então, vai ter 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Tem 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. 4, 4, 4, 4. Tem 4, 4, 4, 4. Galera, quanto que vai ter? Gente, será quantas vezes isso, hein? Bom, é só a gente verificar quantos parafusos tem ao todo, né? Fácil, é só... Se você não consegue ter uma ideia na forma de potência, monta esse diagrama, tá bom? Não vou falar a resposta, agora é com você, é só pensar. Última questão. Questão 16. A área do retângulo da figura a seguir é 24 metros quadrados. Dessa forma, o valor de x é... Gente, área. Tá falando em área. A área não é a base vezes a altura? Então, nós temos que fazer a base, aqui está, vezes a altura. Então, vou colocar a fórmula. A área é a base vezes a altura. A área diz que é 24. Perfeito. A base fala que é x. Mais... A mais não, é vezes, né? Olha eu cometendo erro aqui. Vezes... vamos lá. Vezes o x mais 2. Bom, temos um produto aqui, né? Temos que fazer a regra da distributiva. X vezes aqui, x vezes aqui. Olha só que legal, gente. Vamos encontrar o quê? X vezes x, x ao quadrado. Mais x vezes 2, temos 2x. Isso é igual a 24. Galerinha, isso daqui vira uma equação de segundo grau. Você pode tanto deixar como completa ou incompleta. Eu vou deixar aqui, ó, desse jeito para você resolver essa equação. Ou também, você pode fazer isso aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos 24 é igual a 0. E aí você encontra o valor. Lembrando que se você for fazer x1 e x2, você deve desprezar o número negativo, porque nós estamos falando em dimensão. Então, não entra o número negativo, e sim o número positivo, que vai estar em uma das alternativas. Tá bom? Gente, estas foram as orientações da prova da AP, tá? Espero que vocês consigam desvendar esse mistério com todas essas dicas que eu dei para vocês. E na próxima aula aí vou estar tentando trazer mais novidades, tá bom? Um grande abraço, obrigado a todos pela atenção e até em breve. Tchau!